Como eu havia comentado com vocês na apresentação lá de teoria, eu vou simular aqueles dois exemplos que a gente viu na aula de teoria. E aqui então estão os códigos VHDL, estão disponíveis também lá no Moodle para vocês usarem eles. Então eu tenho aqui essa FSM EG de exemplo, né? Que é justamente aquele primeiro exemplo, onde que a gente vai ter os estados S0, S1 e S2. Então, aquela estrutura do State Register que a gente tinha visto. E as transições, né? Então, eu já dei aqui um simulate e ele já carregou aqui. Então, olhem só alguns comentários do que acontece de início aqui. Ele já coloca S0 como valor inicial do state reg state next. Então vamos forçar o reset a C0 para ele não influenciar nas transições. Forçar um sinal de clock aqui. Então a gente sempre está querendo borda de subida. Então vamos começar com 0 e depois ele vai para 1. Um período aí de 100 nanosegundos. Tá? Então vamos colocar o A como 0. O B também como 0. E ver o que acontece aqui quando a gente simular ele. Então, como eu fiz 100 nanosegundos, eu tenho um microsegundo aqui no meu TEP, ele vai fazer 10 ciclos. Nessas condições aqui, ele não era mesmo para pegar e saltar da condição que levasse ele para o estado 1. O estado 1, se a gente olhar aqui, ele só vai ir para o estado 1 se o A for 1 e o B for 0. Se o A e o B for 1, ele vai para o estado 2. Então vamos forçar essa condição aqui de A ser igual a 1 e o B ser igual a 1. Vamos rodar ele aqui. Então, o que vai acontecer? Nessa condição aqui do B e do A for 1, ele vai transitar para, antes de tudo, né? Nessa condição aqui, o meu y0 vai ser 1, porque vai estar lá no S0 com essa condição. Tá? Então, isso a gente vê nessas transições aqui, né? Então, se o estado for o S0 e o A e o B for 1, então meu Y0 é igual a 1, senão ele vai ser 0. E lá no S2 ele sempre vai ser 0. Né? Então, por isso que eu tenho essas transições, isso aqui é esperado. E a mesma coisa com essas transições de estados. Nota então aqui, quando eu mudei os dois, ele já espera, coloca lá no state next um S2 e espera uma borda de subida. Houve essa borda de subida, meu state reg vai para S2 e pela essa combinação, na verdade, a gente tinha visto lá que independente das minhas entradas, ele ia transitar para S0 quando está em S2. Né? No próxima borda de subida do clock, ele volta para o S0. E como a gente manteve essa condição, ele vai continuar forçando. Notem aqui então, como que tá, ele está em S2, né? Esperando ele está em S0, esperando ir para S2. Eu vou colocar o B como 0 aqui, para a gente ver ele indo para S1. Vou diminuir aqui. Vou colocar só um ciclo aqui para a gente ver. Só um ciclo. Então, justamente esse ciclo que houve novo.
Antes ele estava prevendo ir para S2, só que como o B vai ser 0 e o A vai ser 1, ele espera ir para S1. E nessa condição aqui do S1, quando ele estiver em S1, meu Y1 vai ser 1. Então por isso que meu Y1 também transitou para 1. Para ele sair de S1, ou melhor, vamos tentar manter ele em S1. Para ele ficar mantido em S1 e não sair, o A tem que ser igual a 0. Então vamos forçar o A para 0. Manteve em S1 e ele está vendo que o próximo aqui ainda vai ser S1. Agora, só para a gente ver se o reset está efetivamente funcionando, eu vou colocar ele como 1. Então ele forçou o estado aí para S0, imediatamente, não precisou nenhuma borda de clock nem nada. Né? Então, imediatamente quando foi visto aqui que ele estava em 1, ele foi para 0, tá? Foi para S0. Então, esse era o primeiro exemplo. O segundo... Tá, então, agora vamos simular o segundo exemplo, que era o exemplo lá do detector de borda de subida. Então, vocês vão ver lá que no código VHDL ele vai ter as duas arquiteturas. Tá? Eu só comentei a Mealy para não dar problema, antes deu um problema aqui. Então, primeiro simulando a implementação de More. Tá, vamos fazer um clock de 1 microsegundo. Reset vamos deixar em 0. E o nível em 0 também, só para a gente ver a primeira simulação aqui. Então, durante um microsegundo, tá? Então ele continua no estado 0, não tenho tique, não tenho nada. Agora eu vou forçar o nível para 1. Forcei o nível para 1, rodando uma vez. Ele foi para o estado edge. Agora o tique também foi para 1, como ele está dentro do estado edge. Tá? E veja que ele já está tensionando fazer a transição para o estado 1. Vamos forçar só ele a ir para 0 aqui, só para vocês verem que ele vai pegar e alterar esse 1 aqui para 0 e ele vai fazer a transição para o estado 0. Então, ó, como eu disse, ele pegou e viu que o state next é 0 e foi para o próximo sendo 0. Notem aqui, ó, quando ele fez essa transição, o nível foi para 0, ele ainda ficou tique um tempo em nível lógico alto, mas quando ele transicionou para o estado 0, ele foi para 0. Agora eu vou colocar o nível de volta em 1, para a gente fazer um ciclo completo ali. Então foi para o edge, está no estado edge, e agora ele foi para o estado 1. Quando ele ficar em 1, vejam que o tique só durante o estado edge que fica em alto, o resto ele fica em baixo. Quando ele estiver em 1, ele vai ficar aqui. Eu vou forçar só o reset aí para 1, para finalizar esse exemplo. Então ele tinha que ir para o estado 0 mesmo aqui, como era esperado quando a gente força o reset. Eu vou fechar aqui. E vou descomentar essa implementação de Mealy. E vou comentar essa implementação do More. Então só vou dar um rerun aqui. E simulando novamente. Lembrem que nesse exemplo agora, como ele sendo Mealy, ele não tem mais o estado intermediário de borda.
né? Então a gente só vai ter dois estados. Reset eu vou forçar para 0. O nível eu vou deixar em 0 inicialmente. Então, rodando uma vez, só para os sinais se acomodarem. Então tá tudo certinho aqui. Agora eu vou colocar o nível para 1. E o que a gente vai ver? Que o tique, enquanto estava nessa condição do level para 1, e ele não chegou no estado 1, mas teve essa transição, o tique forçou aqui, forçou o nível lógico alto aqui. Então, enquanto ele continuar aqui em alto, ele vai ficar no estado 1. Agora, se eu forçar o nível para 0, ele voltará para 0 também. Então, voltou aqui para 0. Então, fazendo só mais uma vez ele ir para 1. E agora eu vou, só para finalizar, vamos ver se o reset, a lógica do reset está funcionando. Então ele tem que ir para 0. E foi. Né? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo.